please. Attention, s'il vous plaît. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Este programa que veio exatamente para nos trazer alinhados com a Palavra de Deus, conhecendo as Escrituras, lendo bastante as Escrituras e permitindo que elas entrem em nosso coração, nos ensinem a vontade de Deus e façam com que estejamos alinhados com a vontade do Senhor. Alinhando os ponteiros, nos fala que pode ser em nossa vida meio-dia ou meia-noite. Meio-dia, com o sol no seu zênite, com o sol a pino, onde a sombra está tão pequenininha. Ou meia-noite, quando as trevas são mais densas. Que a sua vida esteja brilhando, que você possa estar ao meio-dia, sendo iluminado pelo sol da justiça. Sim, a palavra de Deus, ela nos traz luz, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos alinha e nós vamos ver como foi a pregação de João Batista, o precursor de Jesus. O que João pregava? Como ele preparou o caminho do Senhor? O que ele fez para a nação de Israel para preparar a vinda e o ministério do Messias, do Cristo, do Filho de Deus. Seria esta a mensagem para hoje? Você está pronto para ouvir a mensagem, a pregação de João Batista? O Senhor vai falar ao seu coração, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que em cada época, em cada geração, sempre houve uma mensagem, sempre houve algo que Deus queria trazer, não apenas ao seu povo, à sua nação, mas a toda a terra, a todos os homens, para todos. A mensagem das Escrituras, apesar da Bíblia ter sido escrita por judeus, apesar de muitas coisas retratarem a cultura em cada um destes tempos em que foi escrita, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é universal. Ela é para todo mundo, ela é para todas as culturas, ela é para homens e mulheres, escravos e livres, ela é para todos e ela é inquestionável, ela é a verdade. Mas queremos conversar sobre a pregação de João Batista. Quando é que João Batista começou a pregar? Quando foi? Vamos ver? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3, nos versos 1 e 2. Diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Bem, aqui nós vemos que Lucas está retratando aquele momento como um historiador. Lucas, então, coloca exatamente quando foi que João começou a pregar. E ele mostra um cenário mundial, 15º ano de Tibério César como imperador de Roma. Então, no 15º ano do reinado dele, Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Aí ele já coloca a região onde João Batista vai pregar, na Judéia. Lá está Pôncio Pilatos como governador, dirigindo aquela região. Ele diz que Herodes era o tetrarca da Galileia. Ou seja, aqui nesse tempo, quando João começa a pregar, aquele rei Herodes que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu, aquele rei Herodes já tinha morrido. Agora estão seus filhos dirigindo 4 partes da nação, 4 partes ali, Judéia, Galileia. Na Galileia estava Herodes, com o mesmo nome do pai, não é?
Herodes, o tetrarca da Galileia. O irmão dele, Filipe, era tetrarca de Itureia e Traconites, 2 regiões com Filipe. E Lisânias era o tetrarca de Abilene. Então, aqui estão 3 filhos de Herodes dirigindo 4 regiões de Israel naquela época. E fala não apenas do cenário político, mas fala também do cenário religioso. Sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João no deserto. Isso também está nos dizendo que a palavra que João iria falar lá no deserto, ela iria alcançar até Roma, até o imperador, iria alcançar toda a nação, politicamente e espiritualmente. Sabia que hoje continua sendo assim também? Que o Evangelho muda, que o Evangelho alcança todos os palácios, todas as culturas, toda a área política. O Evangelho alcança. A mensagem chega até lá. E nós vamos ver que o ministério de João Batista foi profetizado no Antigo Testamento. João não veio por acaso, não caiu de paraquedas. A palavra nos diz que ele foi profetizado no Antigo Testamento. Olha o que está escrito aqui em Lucas 3, de 3 a 6. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e todos os outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. João, com a sua mensagem, foi profetizado no Antigo Testamento, no livro de Isaías, como voz do que clama no deserto. Deus nos coloca no lugar certo, no tempo certo, com uma mensagem certa para ser pregada. Talvez Deus está te chamando para trabalhar com as crianças. Talvez Deus está te chamando para trabalhar com adolescentes ou com jovens. Deus tem o lugar certo, o momento certo e a mensagem certa para você entregar. Foi assim com João. E acerca de João, o Batista, estava profetizado desde o Antigo Testamento que ele seria uma voz no deserto. A voz é para ser ouvida. A voz de João, ele não tinha um megafone, ele não tinha câmeras filmando, fazendo vídeos das suas mensagens. Ele não tinha como a sua mensagem chegar tão rápido no mundo inteiro, porque aquele tempo ainda tudo era tão limitado em termos de comunicação. Mas João era voz, voz que clama no deserto. Talvez Deus vai te chamar para ser também uma voz no deserto. Deserto não é um lugar fácil de viver. A alimentação de João era muito simples, a vida de João era muito simples, o lugar onde ele pregava era muito simples, muito rudimentar. E as pessoas que queriam ouvi-lo não o veriam nos púlpitos em Jerusalém, não o veriam no templo de Jerusalém, teriam de ir até o deserto para ouvir a voz do profeta, a voz do que clama no deserto. Nós vamos ver que, além de ser profetizado, que o Senhor disse que essa voz iria nivelar tudo que estava tortuoso, iria retificar os caminhos tortuosos e aplanar os caminhos escabrosos. Ele iria trazer uma mensagem de acerto, de colocar as coisas nos lugares. E muitas vezes, para colocar as coisas nos lugares é preciso haver uma limpeza. Uma limpeza. Tirar fora o pecado. Dar nome de pecado ao que é pecado. Hoje,
Nem tudo é pecado. As pessoas estão mudando a nomenclatura de pecados tão fortes com palavras mais suaves para serem aceitos. Mas pecado é pecado e precisa haver arrependimento e abandono. E é isso que João pregava. Vamos ver a pregação dele, Lucas 3, de 7 a 14. Diz assim: dizia, pois, ele às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Bem, esta era a mensagem de João Batista. E as multidões que vinham para ser batizadas, ele dizia: raça de víboras. Ele estava dizendo: ou vocês são luz ou são trevas, ou vocês são ovelhas ou serpentes. E se vocês não produzirem um fruto bom, vocês são serpentes, raça de víboras, e a ira vindoura está sobre vocês. E eles ficavam: nós queremos acertar, nós queremos consertar a nossa vida, nós queremos estar no reino de Deus, no reino dos céus, no reino do Messias, nós queremos estar alinhados com Deus. E então João disse: olha, não pensem que por serem filhos de Abraão, vocês estão livres de buscar o perdão. Não pensem que a ira de Deus não virá sobre vocês simplesmente pelo fato de serem judeus, porque Deus pode suscitar filhos de Abraão das pedras. E eles perguntaram: o que vamos fazer? Porque João disse: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Não tem outro jeito. Fruto. A árvore tem de produzir bons frutos. Se ela não produzir, ela é cortada, ela é rejeitada. É fogo, é condenação. Quais são os frutos da sua vida? Você tem tido bons frutos? Amor, bondade, temperança, benignidade, domínio próprio. Que frutos você tem produzido? Seus filhos podem falar bem de você como pai, como mãe. Seus pais podem falar bem de você como filho. Que frutos você tem produzido? Não adianta achar que para Deus, isso é pecado aqui, mas lá na Europa não é. É pecado lá na Europa, mas aqui não é. Não. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. O que é certo e todo mundo sabe que é certo, porque nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, até as crianças. Até as crianças sabem o que é certo e o que é errado. E então vinham as pessoas perguntar, vieram os publicanos, os cobradores de impostos: o que nós vamos fazer? Ele não disse: deixem de ser publicanos, abandonem seu emprego. Não, continuem lá, mas não cobrem além da lei, não sejam corruptos. Tinham de pagar imposto, estavam sob domínio de Roma, mas não cobrem além. Vieram então outras pessoas, vieram soldados: o que nós vamos fazer?
não maltratem. Vocês podem obedecer uma ordem sem machucar as pessoas. E não cobrem, contentem-se com o seu soldo. Não sejam corruptos. Ele não disse, deixem de ser soldados, abandonem seu trabalho. Não, fiquem lá. Mas que vocês sejam honestos e bondosos. Eu sei de uma cidade que foi transformada, a cidade de Mantena, aqui em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Era uma cidade onde os pistoleiros ali ficavam, por ser uma cidade, uma zona de litígio. Então não tinha quem mandasse ali, e cheio de pistoleiros, de assassinatos, de crimes. Entrou um delegado cristão. E o que aquele delegado fez foi simplesmente, com aquela cadeia cheia de bandidos, de homicidas, ele começou a tratá-los como gente. Saber que atrás de cada um daqueles homens havia um coração necessitado de Jesus. E trouxe o pastor para pregar para eles e os levava até a igreja. O que aconteceu? Os bandidos foram se convertendo. Converte um, outro. E o que aconteceu? A cadeia ficou vazia. A cidade foi transformada. O Evangelho transforma. É isso que João está pregando. É isto. A ninguém maltrateis. João dá testemunho acerca de Jesus. Quando eles perguntam se ele é o Cristo, olha o que ele responde, Lucas 3, de 15 a 17. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas vem o que é mais poderoso do que eu. A sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha com fogo inextinguível. João está falando que Jesus, além de Messias, além de Salvador, é juiz. É juiz. A primeira vinda de Jesus foi como Salvador. Veio pobre, montado no jumentinho, entrando em Jerusalém, nasceu numa estrebaria em Belém, mas ele voltará na sua segunda vinda como juiz, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A visão que João teve de Jesus no Apocalipse foi a visão de um grande general triunfante de guerra, como um juiz capaz, poderoso, aquele juiz que tem autoridade para julgar. A sua pá ele tem na mão, limpará a eira, ele vai separar o trigo, ele vai separar o bom fruto daquilo que é palha, daquilo que é restolho, daquilo que é nada. É tão importante que eu e você tenhamos uma vida frutífera. Uma vida que dê prazer ao Senhor, uma vida cheia de bons frutos. Esta foi a mensagem de João o Batista, preparando o caminho do Senhor. Nós vamos ver que ele disse, eu não sou o Cristo. João Batista fala a respeito do Cristo de Deus. Ele não deixa ninguém com dúvida a respeito dele. Ele sabe quem ele é e quem é Jesus. Quem é Deus? Você tem de saber quem você é e quem é Jesus. Quem somos nós? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem pecou, recebeu uma natureza pecaminosa e lutamos contra isto. E pecamos, perdemos a glória de Deus. Mas Jesus veio para assumir o nosso lugar. Ele vestiu a nossa culpa, a nossa nudez, a nossa vergonha ali na cruz. E o seu sangue derramado nos purifica de todo pecado. E ele nos fez filhos de Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho.
Ele deixou de ser unigênito do Pai para ser o primogênito entre muitos irmãos. Eu tenho de saber quem eu sou e quem é Jesus. Nós vamos ver que João Batista, ele fala a respeito do Cristo de Deus. Olha, João 1, de 15 a 18 diz: João testemunha a respeito dele e exclama, ao olhar Jesus, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quando João viu Jesus, ele apontou, ele disse que ele era o Cordeiro de Deus, mas ele disse, o que vem depois de mim, o que vai surgir aqui na nação de Israel logo em seguida, depois de mim, ele tem a primazia, ele era antes de mim. Ele já existia antes de mim. Ele é o Filho de Deus. João dá testemunho de Jesus. João sabe que ele é apenas um preparador do caminho. E ele fala a respeito do Cristo de Deus. João diz no capítulo 1 do Evangelho de João, 19 a 28, ele repete o seu testemunho, ele diz: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Bem, João disse, eu não sou o Cristo, ele vem depois de mim. E logo depois de João, quem veio? Yeshua de Nazaré. Ninguém mais, Jesus de Nazaré, pregando, ensinando, curando toda sorte de enfermidades, ensinando sobre o reino de Deus, proclamando o amor e a salvação. Jesus de Nazaré, Jesus, o Messias. E João disse, eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João ali estava anunciando, eu não sou o Cristo. Por que eles perguntavam se ele era o Cristo? Porque eles sabiam que aquela época, aquele tempo, aquele momento histórico era quando deveria aparecer o Messias. Hoje, em Israel, eles estão esperando o Messias. Eles estão aguardando o Messias e eles vão receber o anticristo. Jesus disse, olha, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam, não me reconheceram. Outro virá em seu próprio nome e vocês o receberão. É agora. Eles estão esperando o seu Messias e, de acordo com as Escrituras, eles vão aceitar alguém que é
cheio do demônio e que vai trazer tanta coisa ruim no mundo inteiro, tanta provação, tanta luta, tanta guerra, tanto sangue derramado, tanto pecado. Vai mudar as leis. Já estamos vendo leis sendo mudadas para abominação no mundo. Um governo mundial. Eles vão aceitar e vão apresentar ao mundo seu Messias, o Anticristo. Mas João disse, depois de mim, vem alguém que está aqui no meio de vocês. É nesta geração, é neste tempo que Daniel profetizou. Está aqui no meio de vocês. E vocês não estão reconhecendo, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista explica o seu chamado profético. Olha o que está escrito em João capítulo 1, de 29 a 31. Ele vai repetir o seu testemunho. Diz assim, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Quando Jesus foi batizado ali no Jordão, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre o Senhor em forma corpórea de pomba quando ele emergiu da água. E ouviu-se a voz do Pai que dizia, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. As pessoas ouviram, viram esta cena maravilhosa e João apresentou Jesus como Cordeiro de Deus, como Cristo. Ele disse, esse é o que eu falei para vocês, que tem a primazia. É Ele. Segui-o, a Ele ouvi. João apresentou Jesus. E a palavra nos ensina que pouco depois, assim que Jesus começa o seu ministério, depois dos 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás, João foi preso. E pouco tempo depois, ele foi morto lá no cárcere por ordem de Herodes. Ele passou o lugar para Jesus. Mostrou que ele não era o Cristo, mas Jesus veio trazer a vida eterna. Jesus veio trazer a salvação. Jesus é antes de João. Jesus é antes da criação do mundo. Ele é o grande eu sou, junto com o Pai. Você já conhece Jesus? Você tem Jesus habitando em seu coração pelo Espírito Santo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Purifica-me de todo pecado. Dá-me um coração puro na Tua presença. Eu quero Te servir, Te amar, Te obedecer enquanto eu viver. Ajuda-me e escreve o meu nome no livro da vida para que eu seja filho Teu, para que eu tenha certeza de salvação e para que eu possa ter a Tua paz e produzir o fruto do Teu Espírito. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É tão bom orar. Que bênção, que paz, que alegria. Essa paz que você sente agora é a presença do Espírito Santo em você. Que você seja um discípulo do Senhor e que viva todos os seus dias para a glória dele. Bem, queremos estar juntos no nosso próximo programa, compartilhando aqui a palavra de Deus, estando alinhados com os céus. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.